Olá, gostaria de falar com vocês nessa manhã sobre a família que está sob um iminente ataque. Nós vamos usar um texto da Palavra de Deus na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 28 em diante, que diz assim: E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a sentimentos perversos para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores e aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Ora, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que o fazem. Irmãos queridos, nós estamos diante de um período de guerra. E a guerra, dessa vez, é a família que está sob um ataque iminente do inimigo das nossas almas. Em 7 de dezembro de 1941, essa data ficou marcada nos Estados Unidos porque marca um período de guerra. Foi o período que o exército japonês ataca uma ilha de Pearl Harbor, no Havaí, e este ataque foi um ataque surpresa, de modo que neste ataque mais de 2.403 soldados morreram, 68 civis morreram, e nesse cenário de guerra 11 navios também foram destruídos e 88 aviões também foram destruídos. Foi um ataque surpresa. Diferente deste ataque em Pearl Harbor, nós estamos sendo bombardeados constantemente, só que lá, no ataque de Pearl Harbor, foi um ataque surpresa. Nós não somos surpreendidos pelos ataques que sofremos nos dias de hoje. A família está sendo atacada constantemente. E isso nós vemos no nosso dia a dia. Desde que o homem caiu no Éden, a família tem sido alvo de ataques do inimigo das nossas almas. E aí, irmãos, a gente começa a olhar para a nossa sociedade, que embora reconheça que a família é a célula máter, a mesma sociedade que afirma que a família é essa célula máter, é a mesma sociedade que refuta o casamento, refuta os valores da família, não querem saber dos valores familiares, reconhece a importância do casamento, mas ao mesmo tempo trabalha contra o casamento. De forma que nós temos uma sociedade contemporânea que é contra a família. No livro de Stephen Covey, Os 7 Hábitos da Família Muito Eficaz, ele diz que era mais fácil você proteger a família de fora para dentro, porque os valores das pessoas em 1941 eram valores que protegiam a família. Os valores morais e as leis serviam para proteger a família. Hoje, nós vemos o contrário. São as casas de lei produzindo leis contra a família. É o comportamento social
dentro do ambiente de trabalho ou na nossa vizinhança, corroborando contra a família. Embora a família seja referência ainda para este mundo, existe um trabalho constante contra a família. A nossa sociedade, ela está sentada sobre um banco de 3 pernas, que são o pluralismo de ideias, relativismo e o secularismo. O pluralismo vai dizer que existem várias ideias sobre a família. Não existe uma só ideia do que seja família. Passaram a ressignificar o que é família. Então, é comum ouvirmos nos dias de hoje, sobretudo nas universidades, que a família ela não obedece a um padrão. A família ela é plural, ela tem vários tipos de famílias, né? E esse pluralismo vai dizer então que a família pode ser constituída da forma que a sociedade entende. Só que antes da sociedade, antes dos governos, a família já existia. A família é um projeto de Deus. O texto que lemos afirma que essas pessoas, por conhecerem a Deus e desprezarem as coisas de Deus, embarcaram em um trem que vem com toda sorte de maldição para a vida deles. O pluralismo de ideias sobre família tem levado as famílias ao caos. O segundo tripé deste banco é o relativismo. Estão relativizando tudo, inclusive as verdades sobre a família. O relativismo vai dizer que não existe certo nem errado. Existem pontos de vista diferentes. E tal como o pluralismo, não é uma opinião, existem várias opiniões. Só que o autor da família emitiu uma opinião sobre a família. Homens e mulheres, Deus os criou. E criou com uma finalidade: para servir ao Senhor da criação e coordenar toda a criação. Foi por isso que a família foi formada, para procriar, para dominar sobre os outros animais e crescer e multiplicar e servir ao Deus Altíssimo, o Senhor da criação. O homem é a obra-prima da criação de Deus. E por isso, quando Deus coloca lá no Éden alguém para que o homem possa conviver, no caso Eva, Deus tinha um projeto familiar para este homem. Além do relativismo e do pluralismo, existe o terceiro tripé, é o secularismo. O secularismo ele tende a empurrar Deus para fora de qualquer negócio. Como, por exemplo, você pode ser um excelente profissional lá fora e servir a Deus, só que de maneira diferente. Você pode ser um exímio professor de escola dominical, um exímio crente dentro da sua igreja, mas você pode fazer todas as coisas que o mundo faz lá fora. Diante do secularismo, não importa que você obedeça às coisas eclesiásticas, à vida cristã, mas quando você vai fazer o seu negócio lá, você só nega imposto de renda, você faz todas as coisas que o mundo faz. Isso é o que o secularismo vai colocar. Não importa. Igreja, igreja, negócios à parte. Deus, Deus, negócios à parte. Não, irmãos. Não existe um crente piedoso que não cuide da sua vida fora da igreja. Isso significa que a nossa vida, ela deve ser uma vida de confissão ao Deus que servimos. Seja dentro da igreja, seja do lado de fora. E dentro deste contexto, irmãos,
o mundo está vivendo sobre esse tripé. O mundo está vivendo distante de Deus. E ao mesmo tempo que vive distante de Deus, ele ataca a família. A sociedade tem se comportado observando valores que não é compatível com aquele que criou a família. Hoje, quando falamos em casamento, quando falamos em família entre os jovens, muitas vezes isso tem levado alguns jovens a fazer gracejos ou brincar sobre família. Temos criado uma sociedade de jovens e adolescentes infantis nos seus pensamentos. Muitos jovens chegam à idade de 25, 30 anos e não pensam em casamento. Outros se casam, mas não têm maturidade para viver um casamento. A estes a Bíblia aconselha que não se casem. Casamento é uma instituição e a primeira instituição de Deus. E por isso nós devemos preservá-la, devemos cuidar da nossa família. Existem alguns traços da degradação da nossa família. A Polícia Rodoviária Federal, em 2010, chega a contar 1.820 pontos de exploração sexual infantil. 18 mil crianças são vítimas de violência dentro da sua própria casa. O lugar onde a criança deveria ser protegida, ela é agredida e são 18 mil crianças por ano sendo agredidas dentro da sua casa. Mais de 1.000 sites de pornografia são criados todo mês no Brasil. Isso vai contra os princípios da palavra de Deus. A cada 8 minutos, um menor é abusado sexualmente no nosso país. Mais de 700 mil abortos são praticados no Brasil. Veja que a mesma sociedade que preza a vida de um animal, por exemplo, a tartaruga, você não pode andar de carro, por exemplo, na beira da praia. Porque você está protegendo a vida de uma tartaruga. Essa mesma sociedade que protege outras vidas, que não humanas, é capaz de aprovar criminalmente o aborto. Existem casos previstos em lei. A anencefalia, por exemplo, é um caso de permissão para o aborto. Mas o que querem agora é o aborto de crianças, porque a mulher deve ter o seu respeito garantido. Assim como o pai pode abandonar o filho, agora a sociedade diz que a mulher também deve ter esse direito. E por isso deve abortar. E não importando o período que vivemos de informação e de contraceptivos, as pessoas querem ter o direito de abortar a todo momento. Estava conversando com alguns colegas, né, e um colega levantou essa ideia do aborto, e eu falei assim: meu caro, você só está defendendo o aborto porque a sua mãe não optou por fazer isso com você. A ideia desse jovem é que o aborto poderia ser praticado a qualquer momento e por qualquer motivo. Não. Ali já constitui a vida. E quando a gente agride um feto, a gente está agredindo um feto indefeso. Eu já tive a oportunidade, trabalhando na área de saúde, ver um feto agonizando por querer sobreviver. Antes que seu pulmão estivesse formado, este feto foi retirado. E por isso, ele tentava, sem sucesso, conseguir respirar. Foi uma das cenas mais tristes que eu vi na minha vida. E a Igreja de Cristo tem que
está preparado para discutir essas questões. A família tem que estar preparado para orientar os seus filhos quanto à sua vida. E o aborto é um ataque deliberado contra a vida e contra a família. Mais de 700 mil abortos criminosos são praticados no nosso país. A antropóloga Miriam Goldenberg, da UFRJ, ela diz que 47% das mulheres e 60% dos homens são infiéis no seu casamento. E admirem, dentro da igreja também existe isso. Nós não estamos imunes a isso. Já citamos aqui acima que mais de 1000 sites de pornografia são formados. E qual é a atitude disso? Isso é uma coordenação. Através dos olhos da cobiça é que vem essas infidelidades. Lembre da história de Davi. Davi olha lá do seu palácio e vê Betseba. Quando ele olha para Betseba, ele deseja, e a rebote disso, uma sequência de pecado. Vários pecados cometidos. Vários pecados sendo realizado a partir do pecado original. Ele observa, cobiça, mata o marido de Betseba, uma criança nasce, a criança morre, e com isso o boleto do pecado chega à sua porta. A cobrança chega à porta de Davi. E um dos textos mais tenebrosos que a gente vê na Bíblia é o filho de Davi, Absalão, procurando-o para matar. Mas isso Davi já estava avisado. O profeta Natã, quando denuncia o pecado de Davi, ele fala que a espada não seria afastada da sua casa. Queridos irmãos, de tudo que fazemos como sociedade ou como igreja, existe uma consequência. O boleto do pecado, cedo ou tarde, vai chegar à sua casa. Então nós devemos observar aos ataques que sofremos e a nossa condescendência com esses ataques. A Fundação Perseu Abramo diz que a cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas violentamente no Brasil. Estes são sinais, são traços de destruição de uma família. Vivemos num mundo caído. A partir de Adão e Eva, o homem começa a experimentar de toda sorte de consequência e de pecado. A Bíblia nos narra vários ataques que a igreja e que a família sofreria. O que dizer lá no início, logo após a queda de Adão e Eva, do homicídio de Caim? Da ganância de Safiras e Ananias ao entrar na igreja e querer honra e mentir para os discípulos e os apóstolos? O que dizer de Judas Iscariotes, que andou com Jesus e pela ganância, por algumas moedas, entregou o próprio mestre? A sociedade corintiana, como acabamos de ler na carta aos Romanos, uma sociedade depravada. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele estava na cidade de Corinto, e parece que ele abre a janela daquele lugar e contempla toda a sorte de tristeza, homossexualidade, mulheres se inflamando contra mulheres, homens contra homens, e recebendo por si a sua recompensa. Hoje, a família tem sido atacada com valores que elas outrora defendiam. Hoje, a sociedade admite e incentiva a formação de um novo núcleo familiar. Família não é mais aquilo que foi instituído por Deus.
é o que a sociedade pensa. E pensando como sociedade, agora a família pode ser constituída de um homem e outro homem. De um homem, outro homem e uma criança. De uma mulher e outra mulher e uma criança. Não, não, irmãos. Antes do Estado, antes da sociedade, houve um Deus que formou a família. A família vem antes de tudo. O Estado serve à família. O Estado foi feito para atender a família e não o contrário. De modo que nós devemos observar as instruções daquele que formou a família. Por desprezar o conhecimento de Deus, aquele que criou a família, Deus os entregou a uma série de paixões na sua vida, nas suas vidas. E aquela comunidade pereceu por conta da sua tristeza espiritual, por seu envolvimento espiritual. O adultério tem feito parte de grandes casamentos. Grandes casamentos que tinham tudo para dar certo, têm sido destruídos pelo adultério. Certa vez Jesus foi interpelado por um grupo de religiosos que pegaram uma mulher que estava em adultério. E aquela mulher, quando foi pego em adultério, foi levada à presença de Jesus para um teste. Pela lei mosaica, aqueles homens disseram que aquela mulher deveria ser apedrejada. Então Jesus abaixa e começa a escrever no chão. A Bíblia não narra o que Jesus teria escrito naquele chão. Possivelmente Jesus estava publicando ou redigindo na íntegra o que estava escrito lá no livro do Pentateuco atrás. Aqueles homens procuravam matar aquela mulher por conta do adultério, mas a lei dizia que se o homem e a mulher fossem pegos em adultério, os dois seriam apedrejados. Então Jesus, ao escrever talvez a lei mosaica na íntegra, levanta e pergunta àqueles homens e fala assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então saiu de um a um, porque provavelmente aqueles homens também estavam envolvidos em adultério. O que estava ali não era um cumprimento da lei, mas era uma atitude machista daquela época. Queriam apedrejar aquela mulher. Então Jesus mostra que não existe homem nem mulher certo dentro de um adultério. Jesus também não foi com isso condescendente com o pecado daquela mulher, porque logo em seguida ele fala: vai e não peque mais. Jesus então está ensinando que a agressão do adultério, tanto o homem quanto a mulher, ofende a família e ofende a Deus. Aquela velha história que se conta: prendo as suas cabras porque os meus cabritos estão soltos, está errado. Nós devemos ensinar os nossos filhos a se comportarem como homens, que respeitem as suas esposas. Os valores que ensinamos para os nossos filhos é diferente do mundo, que muitas vezes é machista. Nós devemos ensinar os nossos filhos a respeitar as suas esposas, como ele respeita a própria mãe. Porque a vida veio a partir da criação da sua mãe, não só foi o homem que criou, que gerou uma criança. Aliás, a mãe tem muito mais compromisso nessa gestação. E ele deve respeitar a sua esposa, como se fosse a própria mãe. Esses valores, irmãos, nós só aprendemos dentro de uma ótica bíblica. A Bíblia é muito clara quando se trata de família. As nossas famílias, elas são atacadas, mas devem ser protegidas. E existe um manual para isso. O manual da condução de uma família é mediante a palavra de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia tem todas as instruções para dentro da família. Ensina o filho a respeitar os seus pais,
a honrarem os seus pais. Ensina aos pais também a respeitarem o direito dos seus filhos, não provocando-lhes a ira, mas agindo de maneira que eles aceitem o governo da casa como bênção para a vida deles. Estamos vendo nestes dias, irmãos, filhos desonrosos, mas também estamos vendo pais tiranos que acham que devem impor aos seus filhos goela abaixo o ensinamento. Não, não, não. Nem o próprio Deus faz isso conosco. Nós devemos exortar os nossos filhos em amor. Devemos amar os nossos filhos e respeitá-los e entendermos que devemos cuidar deles como verdadeiras heranças de Deus. Algumas estratégias para a destruição da família têm sido formadas ao longo do tempo. Já citamos as casas de lei. As leis estão sendo feitas constantemente para destruir a família. As mídias, seja ela na internet, seja ela televisiva, as mídias estão trabalhando diariamente contra a família. O sistema educacional que deveria, pela a lei do nosso país, ajudar na educação dos nossos filhos, parecem que tomam um outro sentido, muitas vezes, quando vão ensinar valores sociais. Tempos atrás, peguei um livro de sociologia, uma disciplina que foi introduzida recentemente na nossa história social. E este livro de sociologia tem pelo menos uns 4 capítulos que realmente não dá nem para você ler. É assim que os nossos filhos estão sendo criados nas escolas, irmãos. Os nossos filhos estão recebendo outros valores que não estão de acordo com a palavra de Deus. Vivemos num mundo em oposição a Deus e não podemos esperar diferente. Por isso, a Bíblia nos orienta que, ao andar pelo caminho, ao sentar na nossa mesa, nós devemos inculcar na mente a palavra de Deus na mente dos nossos filhos. Recebi agora há pouco um relato sobre um jovem que, quando foi elogiado, seu pai falou assim: são 14 anos de EBD. 14 anos de EBD. Não perca a oportunidade de levar o seu filho para a igreja. É melhor você levar o seu filho para a igreja do que buscá-lo em uma prisão. Devemos ter o comprometimento de acordar cedo, dormir cedo no sábado, fazer toda a preparação para que no domingo o seu filho esteja com disposição e com vontade de ir à igreja. A igreja deve ser um lugar prazeroso para o seu filho. Não devemos discutir na frente dos nossos filhos os problemas da igreja. É um problema que a gente tem muitas vezes. Almoçamos discutindo alguns problemas da igreja e os nossos filhos estão observando. Não, irmãos. Devemos colocar na mente dos nossos filhos que a igreja é um local, o melhor local para ele estar ali no final de semana. Estimular, encorajar os nossos filhos a estarem na igreja, se envolverem com a igreja. É por isso que a igreja se preocupa tanto com o ministério infantil, porque muitas vezes é nessa idade de formação que nós precisamos introduzir, inculcar na mente dos nossos filhos a palavra de Deus. Ensina o menino no caminho que se deve andar, para que quando ele envelheça, ele não se desvie deste caminho. Sofremos muito agora, recentemente, uma cantora, uma pessoa abençoada, que abençoou muito na nossa juventude, que o seu filho se revelou em oposição a Deus, tal qual o texto que lemos. O garoto se vestido de mulher e parecia, o menino parecia a própria mãe. Quando vimos isso, entristeceu o nosso coração. É muito triste para um pai, para uma mãe, ver o seu filho desviado. É muito triste perder um filho, mas perder um filho em uma situação de crime é muito pior e muitos pais estão colhendo isso hoje. Por isso, irmãos,
A orientação da palavra de Deus é que a gente eduque, que a gente inculque. O termo usado ali no Velho Testamento é abrir a cabeça do nosso filho e colocar a palavra de Deus. Isso demanda trabalho. Isso demanda esforço. E aí fica uma pergunta para todos nós. Quanto tempo gastamos sentado à mesa em um culto doméstico? Quanto tempo usamos para sentar com nossos filhos e orar a Deus? Devemos ensinar os nossos filhos, porque o sistema educacional está ao contrário disso. A cultura que vemos é terrível. Algumas exposições culturais que são feitas para a entrada de criança têm sido reveladas como aberrações. Vivemos num mundo caído, irmãos, e precisamos cuidar da nossa família. Lá em Pearl Harbor, aquele ataque foi surpresa. Mas hoje, nós estamos avisados que a nossa família é o principal alvo da artilharia maligna deste mundo. Devemos cuidar da nossa família, dedicar tempo no ensino e na instrução. E eu gostaria de trazer algumas aplicações finais. Por que devemos cuidar da nossa família? Primeiro, porque a família tem uma origem. E a origem da família é em Deus. Deus, diante de toda a criação em Gênesis, Ele faz toda a criação. E Ele estabelece uma família para cuidar dessa criação. A origem da família é Deus. E quando nós entendemos isso, não abrimos mão daquilo que Deus tem para nós, porque sabemos que é o melhor. Hoje está em voga, muito frequentemente, inclusive dentro das igrejas, o divórcio. Mas de maneira nenhuma Deus faz concessão de divórcio. Muitas vezes alguns divórcios são permitidos pela dureza do coração. Mas no plano eterno de Deus, a palavra divórcio não existe. Então, se você prometeu no altar seguir um casamento, ser fiel até a morte, cumpra este voto. Não estou dizendo com isso que é fácil, é difícil. Muitas vezes demanda muita paciência para conduzir um casamento. Mas nós devemos cuidar do nosso casamento, porque a origem do casamento é em Deus. Ele quem criou o casamento. A segunda coisa, a segunda aplicação é a natureza do casamento. O casamento tem uma dimensão social muito grande. É muito frequente a gente falar assim, você não tem nada a ver com a minha família. De certa forma, você pode ter razão em algum ponto, mas de uma forma geral, todo mundo tem a ver com o casamento, sim, com o seu casamento. Porque dependendo da forma que você cria o seu filho, você vai apresentar o seu filho a uma sociedade. E as reações do seu filho nessa sociedade vai trazer ou bênção ou maldição para a sociedade. Quem cria um filho não cria somente para dentro do casamento. Ele cria para dentro de um mundo social. E os nossos filhos têm que ser referência neste mundo. É muito comum quando a gente olha para dentro das escolas e vemos algumas crianças rebeldes com alguma dificuldade, a gente fala assim, você não sabe a dificuldade que essa criança tem em casa. O pai bate na mãe,
os pais são separados. Isso porque a criação, a formação, a natureza do casamento tem influência social. E a última aplicação, eu queria dizer que o seu casamento, o meu casamento, tem uma finalidade. E a finalidade do nosso casamento é de enaltecer ao Criador. Muitas vezes a gente pensa que a gente se casa para ser feliz. Não, não. Embora sejamos felizes no casamento. Outras vezes a gente pensa que a gente se casa para fazer outra pessoa feliz. Também é verdade. Mas não é só isso. Nós nos casamos porque o nosso casamento é um testemunho que a primeira instituição que Deus fez haverá de chegar ao fim até a consumação do século. Por isso nós devemos honrar o casamento. O apóstolo Paulo diz que bendito é o leito sem mácula. Nós devemos levar o nosso casamento de maneira que o testemunho do nosso casamento sirva para os nossos filhos e sirva para a nossa sociedade. A sua casa não pode ser uma casa de gritaria. A sua casa tem que ser uma casa que bendiga o nome do Criador do casamento. Vamos orar? Pai eterno, nós te louvamos porque aprove ao Senhor colocar a nossa família em nossas vidas. Um dia, Senhor, este plano foi traçado por Ti. O Senhor viu que não era bom que o homem vivesse só, mas ele precisava de uma companhia. Eu quero, neste momento, agradecer pela esposa que o Senhor me deu, pelos meus filhos, Senhor. Te pedimos força e sabedoria para conduzir a nossa família. Que a nossa família seja um luzeiro, uma referência para a nossa rua, para os nossos vizinhos. Diante de tantas coisas que a gente presencia das famílias, tantas coisas tristes, terríveis que a gente vê nas famílias, nós queremos ser a referência, não porque somos melhores, mas porque guardamos as melhores instruções que está na palavra de Deus. Obrigado pela a tua bendita palavra, porque ela nos instrui como criar nossos filhos, como tratar nossas esposas, como as esposas tratar os seus esposos. Ajuda-nos a viver em harmonia. Te pedimos, Senhor, que o Senhor ajude a família a viver este século que vivemos, que ataca tão frontalmente a família. Dá-nos sabedoria nas nossas reações. Dá-nos sabedoria, Senhor, para que a gente possa crescer como família e abençoar outras famílias. Em nome e por amor de Jesus. Amém.